Diácono José Henrique, dentro desse texto você vê que esse homem ele é liberto por Jesus, agora ele está sentado, pleno juízo e vestido. Você vê que ele andava pelado pela sociedade, era uma pessoa que não tinha paz, e agora ele encontrou paz. Está sentado, fala de tranquilidade, fala de paz, está em pleno juízo. Você vê que ele antigamente não tinha juízo, e agora ele está vestido. Vestido fala de honra. Ele encontrou Jesus e Jesus mudou a vida dele. Só que tem algo que é muito interessante. O povo expulsou Jesus da província de Gadara e não quis a presença dele, porque o motivo, dá para entender, que era por causa dos porcos, das percas materiais, mas eles não olharam para o ganho espiritual que foi uma alma. O que você me diz sobre essa situação? Quando Jesus ele restaura a vida desse homem, acontece duas coisas aqui. A primeira coisa é, quando Jesus restaura a vida de alguém, a palavra restauração vem de consertar aquilo que foi perdido ou quebrado. Todas as vezes que vai se tratar de restauração, vai se tratar que Deus refez alguma coisa que havia sido desfeito. Então, tudo que aconteceu na vida desse homem antes de Jesus desfez a imagem dele como ser humano. Agora Jesus está devolvendo. E por que é tão difícil para aquelas pessoas e os donos da fazenda, os donos do porcos aceitarem? Porque às vezes é mais fácil eu me importar comigo do que com o próximo. Sim, eles se importaram com eles, né? É mais fácil, exatamente, é mais fácil eu pensar em mim do que no outro. Às vezes eu deixo de me alegrar com alguém que venceu para justamente reclamar comigo que perdi alguma coisa. Só que Jesus disse: alegrar com os que se alegram e chora com quem chora. Isso. Existem dias que alguém vai se alegrar com você, então também vai chegar o dia de você se alegrar com alguém. Então a verdade é que existem pessoas que não têm essa capacidade. Poxa, meu amigo passou na prova. Poxa, meu amigo tirou a carteira. Poxa, meu amigo conseguiu uma porta de emprego. Poxa, alguém que eu gosto muito conseguiu pagar, fez um casamento. Poxa, mas não consegue. Por quê? Porque não foi ela. Não sentiu a dor que a pessoa sentiu. Exatamente, não passou o problema que a pessoa passou. Então, quando alguém não passa o processo que a outra pessoa está passando, não vai conseguir valorizar o que a outra pessoa recebeu. Em conta disso, então, você vê que tem uma inveja muito forte aí, né? Uma inveja porque as pessoas estão vendo este homem agora mudado. Aparência mudada, a fisionomia mudada, tá com roupa, encontrou Jesus e você vê que o povo não se alegrou. Dá para ver uma inveja nessa Uhum. situação. E sobre inveja, o que você me diz sobre esse tema inveja no meio evangélico, no meio da igreja hoje em dia? A inveja, as pessoas acham que é porque a pessoa quer ter algo igual que você tem. Sim. A inveja não é porque a pessoa quer ter algo igual o que você tem. Ela quer ter o que você tem. E não quer pagar o preço que você paga. Exatamente. Ela não quer ser algo igual a você. Ela quer ser você, o que você é. Ela não quer possuir uma casa igual à sua, não. Ela entra dentro da sua casa e quer ter a sua casa. Então a inveja é um sentimento muito perigoso, porque ela te coloca num lugar de comparação que não te cabe. E você não sabe quantas noites a pessoa chorou, você não sabe quantos dias, quantas noites ela passou em claro, quantos dias ela passou chorando, lutando, batalhando, guerreando, suando por aquilo. Não vê a semente Não plantada. viu. Ou seja, ela não viu o processo, ela só vê o resultado. O resultado é bonito, o resultado é uma casa bonita, é uma família estruturada, é um bom emprego, um bom salário, um carro bom, mas às vezes você não viu o tempo que passou desempregado. Você não viu a família que às vezes foi quebrada e Deus restaurou. Você não viu a vida destruída e depois agora você vê tudo no lugar. É bonito, mas ninguém vê o começo das coisas. Então é difícil porque as pessoas hoje elas têm esse sentimento porque elas não entendem o esforço, o sacrifício, a luta que foi para chegar. Ah, não, a vitória todo mundo ama, o aplauso, a glória, todo mundo ama. Mas e a luta? E o sacrifício? Ninguém quer passar. Ninguém quer passar o preço. Agora faz uma pergunta para mim assim, pastor Otávio, como discernir se eu estou sofrendo por inveja?
Então, para responder, a gente já entra na parte do irmão Guilherme. Tá, Glória. Esse texto aí vai ficar, esse tema aí ficou bom, nós posto essa parte, depois eu posto. Vamos lá. Bebe água aí. Então, justamente por causa dessa questão da inveja, eu queria já até fazer uma pergunta pro pastor. Como saber que eu tô sofrendo esse mal? Como eu sei que eu estou passando por esse momento que alguém tá jogando esse... A verdade é essa maldição, porque a inveja é uma maldição. Tanto na vida de quem tem, quanto na vida de quem recebe. Pior do que feitiçaria. Exatamente. E às vezes as pessoas podem falar assim, ah, mas inveja em mim não pega. Pega, irmão. Se você não tiver debaixo do sangue de Jesus, pega. Então, como eu vou saber, pastor, que eu estou sofrendo isso, que eu estou passando por isso? Como eu vou saber lidar com essa situação? É uma pergunta muito boa. Essa pergunta, ela carrega sinais de uma pessoa estar sofrendo por inveja. O primeiro sinal que a pessoa está sofrendo por inveja, a vida dela começa a desandar. O segundo ponto, ela começa a entristecer do nada. Ela perde o brilho e a força de fazer aquilo que ela mais amava e começa a entristecer e ela não tem mais aquele vigor e aquela força. O terceiro ponto, ela começa a sonhar com cobra. Tá? Ela começa a sonhar com cobra. E o quarto ponto, a casa dela fica lotada de formiga. Na cozinha, na sala, principalmente nos quartos. É formiga para todo lado. E outro ponto, essa pessoa ela não consegue prosperar. Essa pessoa ela fica parada na vida e essa pessoa ela fica parada em todos os sentidos que correm em volta dela. Tanto financeiro, espiritual, familiar. A inveja é algo muito importante a gente falar. Porque só é quebrado no nome de Jesus, tem que estar com a vida com Deus, e o Salmo 91, versículo 7 diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A inveja existe, mas se você tiver uma vida com Deus, a inveja não te pega e ela cai por terra no nome de Jesus. 1, 2, 3. Nós estamos aqui hoje já com a presença do nosso irmão Guilherme, que vai estar aqui essa noite trazendo para vocês um pouco do seu testemunho de vida. E eu espero que essa palavra também ela possa tocar no seu coração, né, de uma forma muito especial e poderosa. E eu quero passar a palavra para o nosso irmão Guilherme, no nome de Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite. Eu, antes de eu ir para a presença, eu vivi uma vida que não era muito agradável. Em quais sentidos? Porque eu tinha um vazio, existia um vazio dentro de mim. Ao qual eu cresci longe da criação do meu pai, não tive meu pai por perto, e isso me gerou uma revolta. Então eu fui procurar o que? Através desse vazio que ocasionou, com não a presença do meu pai, isso me gerou eu ir buscar soluções em coisas erradas, em coisas ilícitas, aonde que eu usei drogas. Em todas as vezes que eu usava droga, eu tentava preencher esse vazio que ficava dentro de mim. Mas só que esse vazio ele não era preenchido. Por que de que ele não era preenchido? E só estava me empurrando mais pro buraco, por onde eu fui pelo tráfico, onde eu também fui preso. Isso é em primeira mão, fui preso. E não gosto muito de falar da minha vida, mas só que quando você converte para Cristo, quando Deus te faz uma nova criatura, então você tem que testificar o que você passou. Porque muitas das vezes hoje é fácil a pessoa falar assim, eu quero ser usado por Deus. Mas muitas das vezes, quando a gente pede para ser usado para Deus, Deus ele abre na gente feridas para a gente passar essa ferida e suportar essa ferida, que é o tempo do processo, para que quando pessoas lá na frente estiver passando por aquilo que você já passou, você tem uma palavra de conforto para aquela pessoa e você se escapa para aquela pessoa. Porque no momento onde que eu fui preso a primeira vez, eu me lembro muito bem que quando eu cheguei lá, já estava tudo caminhado por Deus. Porque eu lembro até hoje, o nome do rapaz era Jefferson. Ele me ensinou sobre os livros, a passagem, tudo da Bíblia. E dali eu já estava começando a ver o trabalhar de Deus na minha vida. Seu encontro, então, com Deus foi dentro do presídio? Dentro do presídio. E nesse encontro que você teve no presídio, quando você estava no tráfico, também teve, né, uma troca de tiros, que foram vários tiros disparados contra sua vida. Por muitas das vezes tentaram ceifar a minha vida e Deus não permitiu. Aí ele permitiu te guardar dentro do presídio. Me guardou, eu não entendia. No momento a gente fica irado. Mas só que se você for olhar para os dias de hoje,
E se for olhar para o lado espiritual, foi uma solução, forma, né? uma forma que Deus teve para me dar mais anos de vida. E para esse tempo que eu fui ficando lá, foi um tempo onde que Deus foi ministrando no meu coração e eu fui enxergando a vida. E é onde que as alpêparas caiu dos meus olhos. Porque quando você tá naquela vida, você tá cego, você não quer ouvir ninguém. Porque minha mãe falava de um lado, saía do outro. Minha irmã falava, saía do outro. Toda a minha família nunca virou as costas para mim, mas também era como Deus. Ele ama o pecador que sou eu, mas ele não ama o meu pecado. E assim é na minha família. Nunca passou a mão na minha cabeça. Minha mãe nunca aceitou nada de errado. Ela sempre falava comigo: eu não criei filho dessa forma, eu criei filho para trabalhar. Passando-se os longos do tempo, já estava mais envolvido, mais aprofundado, e eu lembro como se fosse hoje. E eu tive um sonho, e esse sonho eu via que como eu estava indo com um desafeto meu, eu tentava, sacava a arma, tentava disparar a arma e a arma falhava. E todas as vezes que eu sonhava aquele sonho, era o verso. Ali já era Deus falando comigo já, não sai pra rua. Portanto, eu sonhei uma vez e fui. Eu sonhei o mesmo sonho. E era o contrário. E Deus me dava livramento. Eram as pessoas tentando te matar. E Deus me dando livramento. Hoje, para honra e glória do Senhor, sou uma nova pessoa, lavada Graças e a remida Deus. pelo sangue do Senhor Jesus Glória a Cristo. Graças a Deus. Paguei o que eu devia à sociedade, paguei pelo meu erro, pelos meus atos. Teve coisas que eu não cometi, que eu cometi e não paguei, e também paguei por coisa que eu não fiz. Mas se for olhando, as coisas que ficou para trás que eu não paguei, hoje em dia, nesse tempo que eu fiquei lá, eu paguei e saí de lá com a nova perspectiva de vida. Com a nova perspectiva de vida. Lá tinha um servo do Senhor, lá dentro tem uma igreja, frente missionária, que tem um trabalho, que tinha um líder espiritual lá que chamava Joel, e ele sempre nos cultos, ele ministrava, vinha nas portas das celas, orava, falava, entregava várias revelações, e numa revelação ele falou comigo assim: quando você sair daqui, Deus ele vai te direcionar para o lugar certo. Glória a Deus. Então a gente fica muitas vezes assim, a gente no calor, quando você tá novo convertido, as suas emoções ela ficam flores. Só que você não pode agir pela sua emoção. Você tem que agir pelo seu coração e junto, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Foi onde eu conheci, através do meu amigo William, o Ministério Profético Não São Deus Faz, aonde eu fui acolhido. Só que passou um tempo, eu me ausentei da presença do Senhor, porque muitas das vezes a gente quer achar pessoas culpadas, mas a gente nunca culpa a gente pelos nossos erros. Então tá igual uma passagem na Bíblia que ela fala assim, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, eu voltei de novo para a presença do Senhor, fui acolhido pelo meu pastor Otávio Romão, Glória a Deus. pelo meu irmão diácono José Henrique, toda a igreja, onde eu me sinto à vontade e aonde também a minha vida ela deu uma crescente. Transformou, porque Deus abriu duas portas de emprego para mim. Foi do jeito que o Senhor me entregou no monte. Deus abriu uma porta de emprego para mim, a gente orou, pediu discernimento, aonde também o meu casamento, que eu achava que não ia casar, porque quando eu estava naquele mundo eu falava que casar não vou casar. Mas só que quando você passa para viver uma vida com Cristo, você tem que consertar, fechar as brechas, e foi o que eu procurei fazer. Fechar as minhas brechas. Então a gente casou, consertamos as nossas vidas e foi no ministério profético que a gente consertou a nossa vida. Tá feliz hoje na presença do Senhor? Estamos felizes na presença do Senhor. Hoje eu e ela, nossa casa, servimos ao Senhor. Tá trabalhando, tá casado, tá tô feliz? casado, tô feliz. Posso andar na sociedade de cabeça erguida, coisa que antes eu não podia andar. E infelizmente quem tá naquela vida não tem sossego nem para dormir. A presença de Deus está na nossa igreja, Ministério A Profético Não São Deus presença Faz. é nítida, é real. Se você que ainda não nos visitou, te faça um convite, desde já, vai lá nos visitar. Você também que tem algum ente querido que está perdido nessa vida ou que está sob efeito de droga, tá ali, como que eu posso? Tá sobre o domínio da droga, não tá conseguindo sair. Eu falo para você uma coisa. Enquanto ainda existir 1% de chance, 1%, ainda há 99% de chance para as coisas dar certo na sua vida. Mas você tem que dar o primeiro passo. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 11:28: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Eu dei o primeiro passo, eu estava fumando, me lembro muito bem que eu estava fumando, as amizades que estavam em volta, você é doido, você vai, que não sei o quê. Mas só que quando é você e Deus, quando você tem um encontro com Deus, você não perde o tempo de olhar nem para um lado nem para o outro. Você tem que seguir aquele caminho que Deus te falou para você ir. Então, eu lembro muito bem hoje que Deus ele fez muitas promessas para mim e todas elas têm se cumprido no tempo dele. Eu levo isso para minha vida todas as vezes, que o cristão ele tem momentos de altos e baixos. O baixo é quando ele está no processo, que ele está passando processo, e você tem que resistir o processo quando você está passando. Tá doloroso, as coisas estão difíceis, a porta tá fechando, o carro estraga, a moto estraga, o cachorro adoece. Acontece tudo, né? Acontece tudo para ver se você desanima. Porque quando a gente pede uma coisa a Deus, ele dá, mas ele te põe à prova. Você vê aqui, ó, estamos com o nosso irmão Guilherme, uma pessoa que teve livramentos, ex-traficante, ex-usuário de droga, foi preso, passou pelo moinho de Jeová. Deus guardou ele na prisão, saiu transformado, teve encontro com Jesus dentro da cela, está na nossa igreja, está casado, está feliz, está trabalhando. Por que eu estou falando isso? Que testemunho vivo. Jesus transformou a vida do Guilherme. Quem conhece Guilherme sabe a história que ele tem. E eu quero te dizer que Deus, ele muda a história. Posso falar que eu sou um milagre vivo. Jesus muda. Não tem testemunha maior do que o meu testemunho de vida, porque muitos que me conhecem sabem de onde que Deus me tirou e de onde que Deus me colocou, e muitas coisas ainda Deus tem para fazer através da minha vida. Talvez tem pessoas que estão nos assistindo agora que tá drogado, tá bêbado, desacreditado. Deixa uma palavra para essas pessoas agora. Você que se encontra, que muitas das vezes, como eu um dia, quis procurar nas drogas um alívio para suprir esse vazio que fica, uma coisa eu te digo, não há outro caminho, não há outro lugar para você buscar refúgio a não ser Deus. Porque Deus ele é capaz de mudar a sua vida, Deus é capaz de suprir, de preencher esse vazio que foi ocasionado devido a alguma decepção que você teve dentro do seu relacionamento, ou no seu trabalho, ou alguma frustração que você teve de alguma compra que você queria comprar, algum sonho que não pôde se realizar. Mas não fique triste, não vai para esses caminhos de ir para a droga, porque um abismo chama o outro abismo. Porque se você hoje for para o cigarro, amanhã você vai para a maconha. De amanhã você vai para a cocaína. E assim excessivamente. Até você ficar todo encharcado no fundo do poço. Onde ninguém pode ir lá te estender a mão. Quem pode te tirar você dessa situação é você mesmo. E como a minha família sempre me falava comigo, você quer ajuda? E eu falava não. Só que no meu momento eu parei para refletir, coloquei a minha consciência em ação e pensei, eu não posso fazer estragar minha vida, jogar minha vida assim de forma. Porque a minha história, quem tem que contar ela sou eu. Não pode ser os outros contar a minha história. Próprio testemunho vivo. E uma coisa que eu sempre levo pro meu coração, que uma arma mais poderosa que Deus deixou sobre a face da terra é uma oração. Se você souber o valor de uma oração, que ela tem o poder de mover o coração de Deus ao respeito daquela pessoa para quem você está orando. Se você que tem seu filho que tá no tráfico, que está preso, ou que está sob uma clínica, um leito de hospital, onde um homem tem falado com as suas palavras que já não há mais jeito, há jeito sim. Enquanto existir vida, ainda há esperança, ainda há tempo de Deus mudar a sua vida. Como Deus um dia mudou a minha vida. E eu sou grato a Deus, eu não sou merecedor de nada, eu sempre levo isso pra minha vida. Eu não sou merecedor de nada, eu sou miserável, sou pó, sou barro, sou cinza. Estou sujeito a errar todos os dias. Mas Deus me mostrou o quanto que Ele me ama, que Ele me deu uma companheira, me deu uma mulher que a cada dia me ensina a como quer viver uma vida a dois, de casal, me ajuda. Ela é meu alicerce. E sem Deus, e a gente sempre colocou no nosso relacionamento, quando a gente começou, a gente colocou Deus como primeiro lugar. Ele ali era a nossa base. Então nós chamou Deus para nossa relação. Se você que está aí com o seu casamento, o inimigo tocou, seu casamento se separou, você sente falta do seu esposo, você sente falta da sua esposa, ora ao Senhor. E coloca Deus como prioridade. Coloca Deus como prioridade, faça um voto com Deus, tira um tempo.
tira um tempo, sacrifica a sua carne, porque a gente tem que alimentar. Eu sei que a gente tem que alimentar a nossa carne com comida, essas coisas, mas O espiritual é melhor, o né? mundo espiritual é melhor se alimentar o seu espírito, porque o espírito ele te conduzirá à vida eterna. E a vida eterna, e Jesus, a cada dia que se passa, Jesus está se aproximando da sua volta. Glória a Deus. Deus abençoe ao Simão Guilherme, com esse grande testemunho para a glória de Deus. Deus continue te usando para ganhar alma para Jesus. Amém. Eita glória. Amém. Pastor Otávio, no texto que nós lemos sobre Marcos capítulo 4 e 5, vai falar que Jesus ele chega à praia depois de uma noite intensa de tempestade, de problemas, de circunstâncias contrárias. Só que ele consegue chegar tendo um objetivo, ele consegue chegar e pisar na praia por causa daquele homem. Quando a gente passa esses contratempos, tempestades, problemas na vida, o que quer dizer o texto que fala que depois do problema, depois da tempestade, Jesus então consegue chegar ao seu destino? Esse texto, ele fala, e ele saindo do barco. Barco para Jesus é plataforma. Barco para Jesus é púlpito. Você vê no capítulo 4, quando ele está pregando sobre as parábolas do semeador, as parábolas da semente, Jesus está em cima do barco ensinando a população e aquele povo grande que estava ali. Então Jesus, ele também chegou para Pedro e disse assim, ó, me empresta o teu barco para me pregar? Pedro vem de uma pesca para caçar, está cansado, quer ir para cá descansar, mas empresta um barco para Jesus pregar. Você vê que o barco é púlpito, barco é plataforma. Jesus saindo do barco, ele sai do barco e pisa na praia. Repara que o barco é pequeno, mas a praia é grande. No barco tem Filipe, tem Natanael, tem Pedro, tem Lucas, tem Judas, tem muita gente. Mas ninguém teve atitude de pisar na praia. Jesus saiu do barco e pisa na praia. Quando ele pisa na praia, o demoniado gadareno vem de encontro a Jesus. A gente está vivendo uma geração que as pessoas só querem pregar em cima do barco, só querem pregar em cima do púlpito, sendo que o púlpito já tem muita gente, mas a praia é grande, a praia está vazia, a praia precisa de pregadores. Então o Senhor vai levantar esses pregadores agora no último tempo, que vai pregar nos hospitais, vai pregar na rodoviária, vai pregar nas comunidades, vai pregar por onde ele passar. Porque a nossa geração se eu não estiver no cartaz, eu não canto. Se eu não estiver no cartaz, eu não prego. E o Senhor Jesus não está preocupado com pessoas em cima do púlpito que querem mídia, que querem cartaz. Jesus está nos ensinando o quê? A ir para a praia, porque na praia ninguém quer ir. Mas o Senhor vai levantar nesses últimos tempos missionários, homens de Deus, mulheres de Deus, que vai pregar onde ninguém quer pregar. Por isso que Jesus saiu do barco.